Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, mais um bate-papo, mais uma entrevista aqui em Outros 500, mais precisamente no nosso Instagram, Outros 500 Oficial. Eu, Dimas Vilas Boas, faço companhia para você a partir de agora, dentro dos próximos 30 minutos ou um pouco menos, um pouco mais, em mais um episódio, mais um capítulo, ou como você preferir chamar, deste que é o nosso Outros 500 Entrevista, sua programação diária ou quase diária de entretenimento, informação, prestação de serviço e, claro, muito conhecimento para a sua vida. Hoje, em particular, no nosso encontro, nesta nossa sala virtual de conversas, um assunto que eu estou muito feliz de trazer. Nesses quase 4 anos e pouco, né? De bate-papos, de conversas, eu nunca abordei esse assunto, que é especificamente diabetes. Pois é, bastante entrevista já foi feita por aqui e a gente nunca teve a oportunidade de abordar esse assunto, de trazer esse assunto, mas hoje estamos aqui para isso. A gente vai falar sobre diabetes, que não à toa é um assunto que está muito em alta, porque a gente sabe que cada vez mais essa doença está presente no dia a dia das pessoas. Muita gente tem recebido esse diagnóstico, então aí a importância da gente falar disso, da gente tentar entender, desmistificar essa doença, como a gente pode se prevenir, como a gente pode se cuidar. Para isso, o meu convidado de hoje é um dos maiores especialistas da área no Brasil. Então deixa eu contar para você, meu convidado de hoje, Dr. Fádulo Frade Filho. Ele é médico endocrinologista, ele é doutor em endocrinologia, é professor titular da Faculdade de Medicina da Fundação do ABC e também é presidente da Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Como eu falei para você, a gente vai falar bastante sobre esse tema diabetes. Tanto diabetes tipo 1, tipo 2, pré-diabetes. A gente vai estabelecer aí as principais diferenças entre elas. Também formas de prevenção, que é de extrema importância falar disso. Principais cuidados, né, para quem tem essa condição. Tudo isso a partir de daqui a pouquinho. Uma coisa que eu quero lembrar a vocês também, antes da gente entrar no nosso bate-papo, antes de dividir a tela com o nosso convidado, é das outras conversas que a gente tem feito por aqui. Você que já nos acompanha aqui em Outros 500 Oficial, sabe que a gente tem a nossa programação, como eu disse, quase que diária no Outros 500 Entrevista. E todas as nossas entrevistas estão disponíveis na íntegra para você assistir. É só você acessar o nosso feed Outros 500 Oficial e acessar ali a aba de vídeos, que você vai encontrar todas elas, tanto as que a gente está fazendo neste ano de 2022, as do ano passado também. Tem bastante material, bastante coisa para vocês consumirem, assistirem e acompanharem, recomendarem, enfim, bastante conteúdo para vocês aprenderem. Pois bem, meu convidado está por aqui, Dr. Fádulo. Eu vou chamá-lo, a gente vai dividir a tela aqui. E você que nos acompanha é convidado a interagir também, fazer sua pergunta. Fica salva, assim como todas as outras, para você assistir quando e onde quiser. Aqui no nosso Instagram, Outros 500 Oficial. Vamos só aguardar aparecer a tela do doutor. Agora sim apareceu. Olá, doutor, muito boa Olá, boa noite. noite, tudo bem? Satisfação Tudo estar aqui com ótimo. você, com seus seguidores. É um prazer. Agradeço, doutor, a sua presença, um espaço na sua agenda para a gente esclarecer um pouco desse assunto. Eu dizia agora há pouco que pela primeira vez, por incrível que pareça, a gente vai falar do assunto diabetes aqui no nosso canal. Então, estou muito feliz pela sua presença e principalmente pelos esclarecimentos que o senhor vem trazer para a gente, viu? Muito obrigado mesmo.
É um prazer. Tá? Para a gente começar e já esquentar os motores aí, eu acho que uma coisa que é muito interessante a gente falar é justamente sobre a diferença. Quando a gente fala de diabetes, logo as pessoas já fazem aquela pergunta: ah, você tem diabetes, mas qual diabetes? É aquela tipo 1, é a tipo 2, e muitas vezes a pessoa fala: ah, não sei, eu tenho diabetes. Muitas vezes não sabe nem que diabetes é, mas sabe que tem. Então, para a gente entender as principais características, diferenças, quais são na tipo 1, na tipo 2 e até mesmo na pré-diabetes, que vem cada vez mais aparecendo aí na vida de muitas pessoas, inclusive deste que vos fala neste momento. Bom, então vamos lá. Veja bem, o diabetes, na realidade, é uma doença caracterizada pela glicose aumentada no sangue. Né? Bom, ela tem diversas causas. A causa, por exemplo, vamos analisar o diabetes tipo 1. É o diabetes que aparece na infância, na adolescência, não é? E ele é caracterizado por uma prévia destruição das células do pâncreas que fabricam a insulina. Então, por um processo que a gente chama de autoimune, que não se sabe por que o organismo começa a fabricar anticorpos contra essas células, né? E esses anticorpos vão atuando no pâncreas, destruindo essas células. Por isso que a gente chama que é uma doença autoimune, né? E, evidentemente, esse processo às vezes demora um ano e pouco, não é? E, claro, se eu não tenho a célula que fabrica insulina, obviamente já advém daí o próprio tratamento, que é repor a insulina. Não é? Então não adianta. Aí a importância do sujeito se caracterizar o seu diabetes, porque tem muita confusão na clínica ainda, porque tem diabetes que não se manifesta naquela idade que nós citamos, que é a infância, adolescência. O indivíduo com 25 anos, às vezes com 30 anos, vai manifestar um diabetes autoimune, mas é tardio, né? Tem até uma sigla em inglês que é o LADA, Latente Autoimmune Diabetes do Adulto. Então, esse é o diabetes tipo 1, né? O diabetes geral, que todo mundo conhece, é o diabetes tipo 2. Ele é uma doença genética, é diferente daquela do tipo 1, porque o indivíduo tem insulina no pâncreas, só que essa insulina é ineficaz. Como é que é isso, né? Na verdade é o seguinte, o hormônio insulina, qualquer hormônio do sistema endócrino, ele precisa, para fazer sua ação, de um receptor. Tá? Esse receptor, ele tem um defeito na interação entre o hormônio e o receptor no diabetes tipo 2. Então, o indivíduo tem insulina, porém, não é eficaz. Não é? E isso leva uma falta de ação da insulina e o açúcar no sangue sobe. Nós sabemos que a insulina é o hormônio que faz a introdução da glicose na célula. Né? Vamos dizer, comparando com o motor, nós temos o combustível, que é a glicose, o motor, que é a célula. Porém, o bico injetor, né, dessa gasolina no motor é a interação entre a insulina e o receptor. Aí é que se dá a interação para injetar o principal combustível do nosso organismo, que é a glicose. Se esse defeito está instalado geneticamente, o indivíduo tem um aumento da glicose no sangue. Não é? Bom, aí vamos falar de você, né? Que você já falou, mas, na verdade, o pré-diabetes. O que é o pré-diabetes? Que, felizmente, eu venho há anos falando que o pré-diabetes era um infeliz. Por quê? Ele não tinha diagnóstico. Mas não tinha diagnóstico, ou não insistia no diagnóstico, né?
Então, ficar a glicemia aí 110, 108, 105, às vezes dá normal, às vezes dá alterada, mas não ultrapassando 120. Então, ficaria um indivíduo com um pouquinho só de glicose, não tem importância. Tem importância, sim. Tá? Precisa tratar? Sim. É pré? Não. É já início do diabetes. A palavra pré foi abolida, porque dá muita confusão. Como disse um cliente, pô, doutor, mas o senhor falou que é pré? Pré é antes, né? Mas não, pré-diabetes significa que você está no início da doença. E tem que ser cuidado, tem que ser tratado, tem que ser diagnosticado, tem que ser investigado, tanto clínica como laboratorialmente. Existem estudos mostrando que o pré-diabetes, ele não tratado, não cuidado, depois de alguns anos ele já pode aparecer com algumas complicações, e principalmente delas as coronariopatias, né? Então, não é uma situação que deve ser minimizada, que deve ser deixada para lá. Não, tem que tratar e tratar direitinho. Deu para esclarecer? Sem dúvida nenhuma. Então, de certa forma, a gente já vai tirar esse pré-diabetes aqui da nossa conversa. E já pensando nesse tipo 2, que não à toa muita gente está manifestando aí, está falando sobre isso, e principalmente pelas complicações que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. O que a gente precisa saber a respeito dessa diabetes tipo 2, daqueles primeiros exames que começam a acender lá o sinal de alerta, opa, a glicose começou a passar de 100, já começa a coçar a cabeça, e até pensando nessa condição, é possível reverter esse quadro? Quando a gente começou ali, opa, acho que não é, vamos investigar, vamos acompanhar. É possível ainda reverter esse quadro de diabetes? Sim, no começo é possível, né? Principalmente nessas glicemias iniciais, que são discretamente alteradas, que caracterizam o pré-diabetes, chamado pré-diabetes, né? Então, vamos lá. Até 99, normal, glicemia de jejum de 10 a 12 horas. De 100 até 125, que ele hoje se fala grupo de desenvolvimento de risco para o diabetes. O que eu não estou de acordo também. Eu digo para os meus clientes, você já tem diabetes e é inicial. Nessa fase inicial, que vai até os 125, é possível reverter sim. Principalmente por um detalhe, né? A gente sabe que essa doença é genética. O indivíduo nasceu com ela. Quando formou o gameta, quer dizer, o espermatozoide com o óvulo, trouxe a carga genética da família, que é um gene para o diabetes, né? Muito bem. Esse gene, ele vai se manifestar ou não. Depende de fatores desencadeantes. Entre eles, o principal é a obesidade, uso de corticosteroide, estresse, não é? Alguns outros hormônios que são hiperglicemiantes. O cortisol, de uma forma geral, a cortisona, que é usado muito em medicação. Quando presente um desses 3 ou 4 fatores que eu citei, você pode desenvolver a doença, né? Ela pode se manifestar e pode ir do seu 110 para 180 de glicemia, aí você tem que entrar, de qualquer maneira, em tratamento, né? Basicamente, é essa a situação. Então, respondendo a sua pergunta, é possível reverter? Tem trabalhos muito interessantes que foi feito pela Associação Americana de Diabetes. Eles pegaram 3 grupos de pré-diabéticos, né? Um grupo caracterizado por aquela glicemia que eu expliquei para você. E também tem outro exame que é a hemoglobina glicada. 5,7 é o limite para normalidade, 5,8 a 6,4 é o que a gente chama de pré-diabetes, e 6,5 para cima é diabetes, diagnóstico. Então,
não é só a glicemia, também a hemoglobina glicada é um outro exame muito importante que dá a média das glicemias nos últimos 90 dias. É uma coisa interessante. É um holter da glicemia passado, quer dizer, então você consegue avaliar como foi o controle passado do paciente, né? Então, basicamente, são esses dois exames. Então, eu estava falando do grupo de pesquisa que foi feito pela Associação Americana de Diabetes. São 3 grupos. Um, que o indivíduo vinha no consulta, bom, o senhor tem pré-diabetes, mas não precisa se preocupar não, vai vivendo a sua vida. É chamado grupo controle. Não foi feito nada, não foi medicado, nem aconselhado nada. Não é? É o chamado grupo controle. O outro grupo foi dado metformina, 2 vezes ao dia, só. O outro grupo fala, não, o senhor tem que, vamos tratar com dieta e exercício. Dieta é fundamental, a gente sabe disso. Resultado final. Qual foi o grupo que deu mais bom resultado? Dieta e exercício. Só, sem medicação. Então, o indivíduo emagreceu, houve remissão da doença, né, em praticamente 50% dos casos, por reversão. Um detalhe importante: quase 70% das pessoas com diabetes tipo 2 são obesas. A obesidade, tecido adiposo, oferece mais uma resistência, mais uma dificuldade para aquele hormônio que eu falei, que é a insulina, e o seu receptor agirem. Quer dizer, a obesidade é mais vamos dizer, mais um fator de piora da resistência daquela resistência à insulina, que é o acoplamento do hormônio com o receptor. Amplia essa resistência, amplia a dificuldade. Então, quanto mais obeso, mais precisa de insulina, mais resistência, e a glicemia vai subindo. Se você emagrece, faz exercício, as coisas melhoram todas. Aliás, emagrecimento, de uma forma geral, né, não só no diabetes, mas indivíduos de outros que têm outras patologias concomitantes, que é muito comum o indivíduo ter, por exemplo, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, triglicérides alto, né? Ácido úrico alto. Aí, o que acontece? O indivíduo emagrece. Geralmente tem indivíduos que têm 90, 100 quilos, né? Você perde aí 10 quilos, 12 quilos, um indivíduo desse melhora tudo. Né? Os meus pacientes, eu examino direito, faço um histórico, examino, aí o senhor vai tomar esse medicamento, isso, já está tomando 3 remédios, um para pressão, outro para colesterol. Agora eu vou dizer a verdade para o senhor. Todos esses remédios são importantes, só que o melhor deles é a sua dieta, o seu emagrecimento. Então, é uma mensagem importante, né? É possível reverter, então, respondendo a sua pergunta. Uma coisa que eu quero trazer aqui para o nosso papo, justamente vem de encontro ao que a gente já estava falando, é a respeito desses fatores de risco, né? Às vezes parece até muito óbvio a gente pensar, se eu tenho 2 ou 3 comorbidades, obviamente que a diabetes vai ser um fator a mais para que, em algum momento, se eu não me cuidar, dê algum problema aí, alguma gravidade, alguma emergência médica, enfim. Parece óbvio. Quando a gente pensa, ok. Mas, afinal, qual o peso da diabetes em casos como esses, né, de que existem, né, algumas comorbidades ou fatores de risco, ou mesmo algumas condições associadas, como esses casos que o senhor acabou de falar. Qual é o peso? O que complica mais para esse paciente que exige que ele realmente tome cuidado com isso e o quanto antes busque reverter essa situação de níveis alterados e afim? Você pergunta qual o peso da doença, além dos fatores. Isso. Na verdade,
independente dos fatores desencadeantes, normalmente o diabetes tipo 2 acaba aparecendo após os 45 anos de idade, né? É uma evolução, vamos dizer, normal do indivíduo geneticamente marcado pela doença. É claro, às vezes você vê 3 irmãos. Os 3 geneticamente são diabéticos. Só um que manifestou. E eu falo assim, ó, fala para os seus 2 irmãos que é por enquanto. Se eles se cuidarem e não se expuserem aos riscos desencadeantes, e aí eu cito aqueles riscos que nós falamos anteriormente, obesidade, cortisona, estresse, sedentarismo, não é? Enfim, e se ele não se expor, pode ser que ele não venha se manifestar a doença, né? Ou, às vezes, o que é comum, a doença se manifesta pelo próprio ciclo de evolução dela, tá? Acho que era isso que você queria saber, né? Sim, sim, era isso. Até o porquê da minha pergunta, né? A gente vê em muitos casos, né? As pessoas comentam, ah, mas eu tenho diabetes, tenho colesterol, tenho triglicérides, e no fim das contas, acho que um ou outro tem um peso maior, né? Que, enfim, aí vai de caso para caso, claro, mas é onde a gente queria chegar, né? Se a pessoa se submete, né, a esses cuidados que a gente estava falando agora, né, de atividade física, de, sobretudo, uma dieta alimentar, né, um cuidado com a alimentação maior, obviamente que vai baixar tudo, né? Uma curiosidade que eu queria até acrescentar, que eu tive até a experiência de conhecer casos bem específicos a respeito. Por que a diabetes tipo 1 tem algumas manifestações ou alguns cuidados que são mais intrínsecos a ela? Por exemplo, casos que a gente vê, o diabético tipo 1, ou pelo menos coisas que eu já ouvi, né? O diabético tipo 1 tem que tomar cuidado com a saúde do coração, com a saúde dos olhos, com os rins, com o pé diabético, que é uma coisa que a gente não vê muito comum no tipo 2. Qual é a especificidade nesse caso? Não, na verdade, ambos têm que ter cuidados com aquilo nos locais em que a doença possa se complicar. Então, a gente vai falar de complicação, mas é muito importante uma mensagem inicial. As complicações, elas são devidas ao descontrole da doença, descontrole da glicemia, a falta de tratamento adequado, né? A falta vamos dizer, a adesão do tratamento, né? Porque não é fácil. A pessoa com diabetes, principalmente diabetes tipo 1, ele tem que fazer pelo menos 3 ou 4 picadas de insulina, né? Fazer 3 ou 4 picadas de dedo. Né? Você imagina a quantidade de controles que tem que ser feito, porque, na verdade, teoricamente, ele tem que tomar de acordo com a glicemia as suas insulinas, tanto as basais quanto as pré-alimentação, que são as ultra rápidas, as rápidas. Então, não é fácil. E esse controle é razoavelmente exaustivo, cansativo, e às vezes as pessoas relaxam, né? Eu entendo isso, né? Mas a gente está lutando com um inimigo que não dá trégua. Não tem sábado, não tem domingo, não tem festa, não tem nada. Ele é contínuo. Essa é o posicionamento. Então, nós estamos falando das complicações. Tanto tipo 1, tanto tipo 2, tem que ter cuidado, sim. Por quê? Na verdade, a hiperglicemia ela é tóxica para os vasos, principalmente as pequenas arteríolas. Essas pequenas arteríolas sofrem
um ataque da glicose que vai alterando os pequenos vasos, né? E vão alterando a circulação, a microcirculação, que é na retina, no rim e nos nervos. São os microvasos que irrigam a retina, os nervos e os glomérulos, que são os filtrinhos que estão dentro do rim. O rim é um filtro do sangue, porém dentro ele tem os filtrinhos que chamam glomérulos, né? Esses filtrinhos também sofrem alteração pelo açúcar alto, né? Muito bem. E também, como se não bastasse, os grandes vasos, né? As coronárias, a aorta, as ilíacas, as cerebrais, também sofrem uma lesão em que entra a glicose como lesão do endotélio, que o endotélio é onde é a parte de dentro do vaso, né? Então, a parte de dentro tem um revestimento de célula que a glicemia altera e estraga o endotélio, e ali entra a gordura, né? Entre as moléculas de LDL e colesterol, e forma a placa. E essa placa é que vai dar infarto, AVC, vai dar trombose e tudo mais. Quer dizer, tudo isso estou explicando porque depende do controle da glicemia. Se você não tiver glicemia alta, você não vai lesar os vasos. Você não vai lesar nem os pequenos vasos da retina, do rim, do nervo, e nem vai lesar os grandes vasos que eu citei, principalmente que é coronárias, cerebrais. E controle do colesterol. Tanto é que o colesterol, para a pessoa com diabetes, ele tem outro nível de tratamento. Não é aquele que está escrito lá no seu exame de laboratório, que lá é para a população em geral. Para a pessoa com diabetes tem que ter outro nível, exatamente por esse cuidado que eu falei anteriormente, né? Então, e também tem que controlar a, a, a pressão arterial. A Associação Americana de Diabetes tem um slogan muito simples, né? Você cuidar do diabetes é ABC. ABC parece o início do abecedário, né? Mas da hemoglobina glicada, A1C, que a gente chama hemoglobina glicada de A1C, que é a fração da hemoglobina do sangue. Porque ela dá uma parâmetro de 90 dias, que é a vida média da hemácia, né? O B é do blood pressure e o C é do colesterol. É simples, né? É só tratar essas três coisas e levar elas direitinho, que a pessoa não vai ter complicação nenhuma, né? A gente sabe que as complicações advêm quando você tem o controle da hemoglobina glicada acima de 7%. Então, a grande luta é fazer no exame laboratorial um controle adequado das glicemias e tratamento estar abaixo de 7%. Esses são estudos mostrados já sobejamente, né, na nossa literatura, né? Foi feito um estudo no Reino Unido, um estudo nos Estados Unidos, enfim, são estudos que mostraram o porquê que a hemoglobina glicada tem que ficar abaixo de 7%. Que é interessante, a cada 1% que aumenta, você tem um exponencial que vai de 10% até 15% nas complicações. Caramba. Caramba. E cada 1% que você consegue melhorar, você regride nessa mesma proporção. De 15% a 20%, você minimiza as complicações. Então, em resumo, com relação ao controle do diabetes, é muito interessante, a gente tem que explicar isso para o paciente. Às vezes você trata o paciente, o cara vem depois de 3 meses, ele estava com 9, né, de hemoglobina glicada. Eu consegui botar ele em 8. Mas, doutor, 1% só? Então não deu diferença. Deu sim. O pessoal está acostumado. Como, né? É pouco se você transformar para os seus percentagens do cheque especial, do cartão de crédito, né? Mas
Se for com relação ao controle glicêmico, é muito. E também é o contrário, né? O indivíduo vem com 7, você conseguiu botar ele no 7, 6,8, 6,9. De repente ele vem com 8. Ah, mas é só 1%, umzinho só, né? Dá umzinho só, dá 20% nas complicações. Então, é difícil a gente entender. Hoje em dia até melhorou muito. Isso foi um pedido nosso, estava inclusive nos congressos internacionais quando foi resolvido isso. Embaixo da hemoglobina glicada tem, agora aparece chama glicemia média estimada. É numa média das glicemias. Então, o indivíduo, quando lê aquilo lá, ele começa a entender o que é o 9%, o que é 10%, né? Que ele acha que é pouco, né? Pô, eu pago 13% no cartão de crédito, então com 8, 9 já está bom, mas não está não. Então lá tem glicemia média estimada 250, média, né? Então aí ele se assusta. Então essas coisas são interessantes, né? Como a própria medicina. A medicina evolui, né? Sim, A ciência das verdades transitórias, porque o que vem pela frente são maiores esclarecimentos das doenças que a gente não tem. Então, há 20 anos atrás, a glicemia, você falava, tinha 30 anos atrás, era 140 de glicemia. Depois passou para 120, que seria a faixa até normal. Agora é 99, né? E assim vai indo. Por quê? Porque a ciência vai mostrando, os estudos vão sendo feitos e mostrando as grandes realidades, o que vão acontecendo, né? Mas acho que eu sim, estou sim. falando muito, né? Não, tá dando uma aula, tá dando uma aula. Eu acho que o pessoal que está acompanhando a gente aqui, seja ao vivo ou depois na reprise, vai sair cheio de anotação e chegar lá no seu médico particular e falar: eu quero fazer esse exame aqui para saber como é que tá o negócio. Eu sou um deles. E também Tem. precisa a adesão, né, ao tratamento. Isso é o mais Sim, importante. sem dúvida. Tem uma pergunta que chegou aqui, ela é bem específica. O senhor fica à vontade se o senhor quiser trazer para a nossa conversa ou se quiser discutir depois em particular com quem fez, até porque eu acho que é de doutor para doutor. Ó. Doutor Marcos Moura pergunta o seguinte: o que o doutor acha da liraglutida? Eu não faço a mínima ideia do que seja, doutor. Olha, bom, a liraglutida é um análogo de um hormônio chamado GLP-1. Então, o que acontece? Se descobriu que o intestino de uma pessoa normal tem um hormônio que se chama GLP-1. Muito bem. O que faz esse hormônio? É maravilhoso, porque esse hormônio, ele aumenta, quando você come, ele é secretado no intestino. E ele vai avisar o pâncreas para ele ter que secretar mais insulina. Depende do nível de carboidrato, depende do nível de açúcar, né? Então, tem mais secreção, menos secreção, né? Ao mesmo tempo, ele aumenta ele aumenta o estômago, ele fica maior tempo, dá maior plenitude gástrica. Então, a pessoa fica com como se fosse uma estase no estômago do alimento, quer dizer, dá mais saciedade, porque ele diminui o esvaziamento do estômago. Então, aí nós estamos numa fase da medicina muito interessante, que é a parte hoje praticamente da biologia molecular. Nós chegamos ao nível das moléculas. E aí o que nós fizemos? Nós fizemos uma molécula que é análoga ao GLP-1. Ela é parecida e funciona como? Né? E aí ela chama liraglutida. E se eu aplico, principalmente para o indivíduo que tem diabetes e obesidade, é um espetáculo. Né? Porque vai dar saciedade, o indivíduo fica sem vontade de comer, diminui aquele ímpeto na alimentação, né? E, ao mesmo tempo,
ajuda a fazer a dieta, né? Um monte de paciente fala que não conseguia fazer, agora consegue, porque ele diminui bastante a ansiedade de comer e pouco que você come já dá plenitude, dá saciedade. E, ao mesmo tempo, ele ajuda no pâncreas secretando maior quantidade de insulina. Então, essa é a liraglutida. O colega o Marcos. Isso. Dr. Marcos Moura. O Marcos, obrigado pela pergunta, muito interessante. O grande problema, viu, é que as pessoas, infelizmente no Brasil, fazem automedicação. Então, não é assim que você vai numa farmácia. Eu quero comprar liraglutida que eu vou injetar. E tem outros análogos agora, que é a semaglutida. A liraglutida ela é aplicada em uma vez por dia. Não é? E a semaglutida é uma vez por semana. Aliás, fazer uma observação aqui. Nós fomos coautores dos primeiros trabalhos publicados internacionalmente da liraglutida. O Brasil contribuiu com quase 10 mil pacientes nesse trabalho fantástico, que foi o lançamento, é o pré-lançamento, né? É interessante as pessoas saberem, porque o medicamento ele demora entre separar aquela molécula que é igual, ou que funciona igual, né? Que eu falei. Aí eu vou fazer uma molécula igual ao GLP-1. Até aparecer na farmácia, demora em torno de 8 a 10 anos. Uau. Custa em torno de 900 milhões a 1 bilhão de dólares. Por quê? Isso é feito no mundo inteiro. Então, por exemplo, no Brasil teve 20 centros que colaboraram fazendo essa pesquisa. Na Argentina, mais tanto. Nos Estados Unidos, mais tanto. No mundo inteiro, isso é suportado pelo laboratório. Tá? É pago pelo laboratório. Então, isso custa muito dinheiro. E, evidentemente, com todos os cuidados. Onde eu quero chegar é que você não deve fazer automedicação, principalmente dos medicamentos injetáveis. A liraglutida é injetável diariamente, né? E a semaglutida é uma vez por semana. Não faça, porque você tem que fazer algumas precauções antes. Consulte o seu endocrinologista, ele vai te informar se você está apto a isso ou não, né? Como é que está o seu pâncreas, se ele está apto para receber essa medicação. Então, essa é uma mensagem. Mas é fantástica, viu, Moro? Ajuda bastante e, principalmente, vamos dizer, foi liberado, inclusive, para obesidade, né? Existe um outro medicamento, que é a base de liraglutida, que foi liberado para tratamento da obesidade, porque o seu poder de saciedade e de controle da obesidade, da fome, é muito grande. É muito interessante isso. E o que é bom, né? Não interfere no sistema nervoso central, porque a maioria dos medicamentos para obesidade são medicamentos que são interferência no sistema nervoso central. Esse não, é apenas um aparelho digestivo. Deu aí, Moura? Perfeito. Espero que sim, né? Perfeito. Eu quero encerrar esse nosso bate-papo com uma pergunta que nem está aqui na nossa pauta, mas me veio à mente, que eu acho que é de extrema importância, principalmente para esclarecimento da população em geral. Muitas vezes a gente imagina, né, que vai fazer um check-up cardiológico, ok, normal. Vai fazer um check-up ginecológico, no caso das mulheres, urológico, no caso dos homens. E, geralmente, a gente ouve, né, um encaminhamento para o endocrinologista quando tem alguma situação hormonal, né, seja tireoide, que é muito comum, seja a própria diabetes. E aí eu quero chegar num ponto que provavelmente muita gente não pensou ainda. Check-up
Até eu já travei. Check-up com endocrinologista, para facilitar a minha vida aqui. Como é que a gente pode conceituar isso? Quando é necessário? Quando é que a gente pode, deve procurar o endocrinologista, fazer aquela visitinha para conhecer melhor o nosso sistema hormonal, ver se está tudo em dia? Tá vendo que nem está na nossa pauta, né, doutor? Mas veio essa coisa aqui à mente agora. Quando é bom visitar? Muito interessante e muito importante também a sua pergunta. Então, por quê? Na verdade, você vai num check-up, você passa por diversos indivíduos, diversas especialidades, né? E, às vezes, respondendo a sua pergunta, quando eu deveria ir para um endócrino? Né? Quando o indivíduo por exemplo, tem parentes diabetes, né? Indivíduo que tem na família diabetes ou doença de tiroide, né? Indivíduos que já são obesos, né? Então, por simplesmente os indivíduos terem um excesso de peso, vale a pena fazer uma consulta com o endocrinologista, que ele vai dar uma checada geral no seu metabolismo, no seu organismo, né? Eu costumo dizer para os meus clientes, eu sou um clínico geral, e sou especialista, mas eu vejo o organismo como um todo. Isso é importante, né? Então, e a gente, num exame clínico, numa história que você tira, num exames laboratoriais gerais, você vai enfocar exatamente aquilo que você acha que aquele paciente, que é de grupo de risco, né? Obeso, indivíduos que têm na família já diabetes, indivíduos que estão como um pré-diabetes, né? Como você citou, e pessoas que têm tiroide na família, enfim, obesidade, enfim. Eu acho que pode ir diretamente para o endocrinologista. O problema todo, agora vamos à verdade, né? As mulheres vão para o ginecologista, não é? O homem agora está começando a aprender. O homem não vai para lugar nenhum, né, doutor? Não. Até que eu falo uma coisa muito interessante, que as mulheres aprenderam a fazer a prevenção da saúde, né? Saúde dela, porque o ginecologista faz um check-up lá e fica com um clínico. Se ele acha alguma coisa, ele manda, né? Então, ela foi o médico, ela fez exames, fez uma prevenção de câncer, tudo bem, mas é muito mais que isso hoje. O homem, como você falou, né? Eu costumo dizer que o homem aprendeu a fazer prevenção do automóvel. Quer dizer, faz a revisão direitinho, né? Se vai ver o óleo direito, se vai viajar, faz revisão, vê como é que estão as coisas. E do seu própria saúde, do seu próprio organismo, ele negligencia, né? Então, aí fica um convite, né? Para que os homens também, além da parte urológica, façam uma avaliação endocrinológica importante. E eu não queria terminar isso aqui sem deixar uma mensagem positiva. Quando se fala em diabetes, se fala em complicações, que se fala em situações graves, né? Se fala em complicações visuais, renais, neurológicas e, enfim, cardiológicas. Porém, tudo isso pode ser evitado. Tá? E se você tiver um bom controle, se tiver um bom tratamento, você não vai ter nenhuma complicação. E isso é que é muito importante, né? E eu sempre lembro uma frase de um paciente que eu trato ele há mais de 35 anos. E ele não tem nada. Ele já tem 90 anos de idade, está ótimo, excelente. E ele falou uma frase muito interessante para mim, numa consulta. Ele falou assim, olha, eu vou morrer com diabetes. De diabetes, não tenho nada. E não tem nenhuma complicação, se trata muito bem. E é essa a mensagem que eu queria deixar. Trate-se, cuide-se, que não vai acontecer nada. Agora, o contrário, vai pagar caro. Vai pagar caro. Tá aí, então, Dr. Fádulo, quero mais uma vez te agradecer, principalmente pelos ensinamentos, por toda essa bagagem que o senhor trouxe para a gente aqui nessa noite de hoje. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você e fico à disposição. Um grande abraço aos seus seguidores aí. Maravilha. Por último, mas não menos importante, antes de encerrar, agradeço a todos vocês aí do outro lado que ficaram com a gente, nos acompanharam, seja ao vivo ou seja na reprise, como eu disse lá no comecinho. A reprise fica salva, fica disponível em Outros 500 oficial para você assistir, recomendar para quem você quiser. Se você que está aqui ao vivo ou na reprise ficou com alguma dúvida ou ficou com vergonha de perguntar, quer fazer outra pergunta, quer algum esclarecimento extra, na legenda desse vídeo vai estar aqui as redes sociais do Dr. Fádulo para você acessar, mandar seu comentário, enfim, ficar conhecendo também um pouco mais do trabalho que ele faz. Para todos vocês, um excelente feriado, um forte abraço. Doutor, para o senhor também, um forte abraço, bom feriado. Até mais. Obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.